Olá, estamos começando mais uma entrevista especial aqui na Altimob. Hoje nós estamos recebendo o Gabriel Fortes, que é sócio fundador da BRDU. Prazer te receber aqui, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Felipe, por me receber. Vamos aí contar um pouquinho do nosso produto que a gente está lançando aí agora. Bacana, eu fiquei muito feliz quando eu vi o produto de vocês. A gente vai trazer algumas informações. Me remeteu muito à minha infância, coisas que eu gosto muito, e acho que o pessoal vai ficar muito satisfeito com o que a gente vai trazer aqui de informação. Mas eu queria começar com a parte mais institucional. Eu Perfeito. conheço a BRDU desde quando eu entrei no mercado imobiliário. Sim. Porque eu entrei em 2017 e a minha segunda venda foi uma venda da BRDU, Vilagem Toscana, condomínio ali na saída para Nerópolis, GO 080, né? Isso. Mas a BRDU tem mais história do que isso. Eu tenho 8 anos de mercado, a BRDU fez 15 agora recente. Fez 15 anos, exato. A BRDU fez em setembro de 2025, 15 anos. Comemoramos em novembro. Mas a história da BRDU, assim, de forma resumida, ela foi fundada em setembro de 2010, né, por 3 sócios, por 3 empresas sócias, e 2011 lançou o primeiro produto. O nome da empresa chamava Brasil Desenvolvimento Urbano. A ideia era ter uma atuação a nível nacional, expandir para todos os estados. E ao longo do tempo, como toda empresa, a rota vai sendo corrigida, né? Assim, hoje o nosso foco, a gente mudou o nome de Brasil Desenvolvimento Urbano para BRDU, isso em 2014, 2015. E desde principalmente 2023, quando eu voltei para a empresa, eu já conto um pouco isso, nosso foco tem sido o Centro-Oeste, né? Então, principalmente na região metropolitana de Goiânia e no Mato Grosso, né? E aí eu posso continuar falando aí da história, mas então a BRDU ela foi fundada por 3 empresas em 2010. Em 2011 a JFG, que é a minha empresa, a gente se tornou parceiro da BRDU, e em 2012 nós nos tornamos sócios da BRDU. E fomos sócios até 2018, quando a gente vendeu nossa participação. E em 2023 a JFG recomprou a BRDU, e aí com um novo formato, com um novo foco, né, como eu estava falando, um foco muito no Centro-Oeste, e num produto também um pouco mais elevado, né, um produto mais alto padrão. Tanto que a gente até fala um pouco que a BRDU, apesar de ser goiana, sempre foi sediada aqui em Goiânia, ela não é tão conhecida em Goiânia quando ela é em alguns outros estados, né? Pelo fato de que desde 2010 só havia lançado um produto até o ano passado aqui na região metropolitana de Goiânia, que é o Vilagem Toscana. Né? E no final do ano passado a gente lançou o Vilagem Vêneto, e agora estamos lançando o Fazenda Világio, e ainda tem mais um produto para lançar ainda esse ano aqui na região metropolitana, também condomínio. Né? Então, essa é, de forma bem resumida, a história da BRDU. O público daqui, então, pode se acostumar a ver mais a BRDU atuando aqui na região metropolitana. Com certeza. A gente tem aí, na verdade, nos próximos 5 anos, cerca de 10 condomínios para lançar na região metropolitana de Goiânia. E sempre nesse foco, então, do urbanismo. Sempre urbanismo. A BRDU é só urbanismo. A JFG, que é a holding, tem outros focos também. A gente atua na área de hotelaria, principalmente na região sul do país, e já fizemos alguns prédios aqui em Goiânia também, o Botânico, o Sinfonia, mas a BRDU é só urbanismo. E esse foco de vocês agora em aumentar o padrão dos empreendimentos que vocês vão trazer faz parte desse novo posicionamento também, a partir da sua volta, né, da JFG, Perfeito. ter comprado a BRDU, isso marca um novo momento para a BRDU também. Marca sim. A gente está elevando o ticket médio, né, do nosso produto. A gente atuava, né, do histórico dos 20 condomínios que nós já lançamos, são 3 condomínios fechados e 17 loteamentos abertos. Né? E os próximos 5 anos a gente tem mais ou menos, são 10 condomínios fechados e mais uns 10 loteamentos abertos. Então já algo bem mais equilibrado. Né? Hoje todos os condomínios fechados na região metropolitana de Goiânia e no interior de Goiás. Assim, mas interior são 2 e região metropolitana são 10 na região e 2 no interior de Goiás. Falando em VGV, estaria
Mais ou menos empreendimentos. Mais ou menos nos próximos 5 anos, 3 bi. 3 bilhões. Mais ou menos. É bem robusto. É bem robusto. Agora, você já deu um spoiler, já falou aí sobre o nome, Fazenda Village, é uma linha nova que vocês estão trazendo. Isso, exato. A BRDU, ela tinha duas linhas de produto, agora tem mais uma. Então, é a linha Parque, que são os loteamentos abertos, a linha Világio, que são os condomínios fechados, e agora a Fazenda Világio, que é um foco em segunda residência, né? Agora, apesar de ser segunda residência, a gente gosta desse conceito de segunda residência dentro da região metropolitana. Né? Então, não é aquela segunda residência 1h30 de carro, 2 horas de carro. A gente quer algo como um conceito de segunda residência, mas sem a distância da segunda residência. Então, sempre que a gente está buscando áreas para a linha Fazenda Világio, são áreas próximas à região metropolitana. Eu fui até a BRDU conhecer mais detalhes, né? O Léo estava lá comigo, o Wesley, a Suzy, o time de vocês, a Bruna, e eu até brinquei com a frase, assim, é uma segunda residência de primeira. Perfeito. Eu de primeira tem um trocadilho, mas é porque realmente é de primeira, né? De primeira qualidade, de primeira moradia, porque é muito próximo. É muito próximo. De primeira eu brinquei mais com a questão da qualidade, porque uma segunda moradia tem uma qualidade interessante. Sim. Mas a primeira geralmente é onde você investe mais, é onde você vai ter aquele cuidado especial. Exatamente. E eu vi nessa segunda moradia o cuidado de uma primeira, né? Algo que vocês, pelo jeito, estão investindo bastante. E é o padrão que a gente quer seguir no Fazenda Világio. Então, tanto que o asfalto do condomínio é CBUQ, né, as larguras das ruas são de condomínio fechado normal, né, então não é área rural, né, é área urbana, né, e a localização de primeira, né, também a localização de primeira moradia, quando a gente fala região metropolitana de Goiânia, esse produto está em Senador Canedo, mas do outro lado da avenida é Goiânia, né, assim, então ele está literalmente na divisa com Goiânia. Dá para explicar um pouquinho mais onde que é a localização? Sim, a gente está na saída de Bonfinópolis, na GO 010. Para quem gosta bastante de andar de bicicleta, tem o Café da Madrugada, que fica à frente do nosso produto. Então a gente está na saída da GO 010, tem o último equipamento urbano, que é um posto de gasolina, a gente está a 2 km. Né? Assim, então é bem, bem próximo mesmo. Bem na divisa. No aniversário de 15 anos da BRDU, a gente estava lá fazendo essa cobertura do evento, né? Sim. E eu te perguntei sobre isso. É curioso, porque a BRDU geralmente investe onde ninguém está investindo. É verdade. Por quê? É verdade. Porque na GO 010 também não tem condomínio. Por que vocês estão indo para lá? Eu acho que isso é curioso, que o Fazenda Világio, eu falo que veio para queimar a língua, né? Queimar minha língua, né? Assim, porque eu sempre vi o que está acontecendo na GO 020, né, em Senador Canedo, principalmente, e eu confesso que não é que me desanimava, mas era muita oferta de condomínio, tudo que estava acontecendo ali naquela região. E eu sempre falei, poxa, não vou entrar na briga de faca, né, assim, então tem muita concorrência ali acontecendo de concorrentes espetaculares, super conhecidos, né. Eu posso nomear aqui, mas a FGR, que é uma empresa exemplar, super conhecida com o produto dela, a City, do meu amigo João Gabriel, né, vem lançando um produto aí também espetacular, eu conheci o produto, o João me apresentou, a Opus, né, também, tanto com Fazenda Grama, com Opus Altana, eu falei, poxa, eu não quero entrar nessa briga para a gente dividir o cliente, né, assim, então... e aí, essa saída da GO 010 é exatamente a mesma coisa que a saída lá do Világio Toscana, né? Então, onde ninguém pensava num condomínio, é a mesma coisa ali a saída da GO 010. E tem uma outra característica também, ô Felipe, que aquela saída ali da GO 010 do lado de Goiânia ficou fora da expansão urbana por muito tempo, né? Então, por isso que acabou não se desenvolvendo. Então, o que a gente está vendo acontecendo ali na região é que nós vamos ser o primeiro condomínio de uma leva de condomínios que vão, sim, para aquela região. Mas a gente está bebendo água limpa, né? Então, diferente da GO 020, que a gente iria entrar numa concorrência muito forte. Né? É estratégico, então. É estratégico, perfeito. Então, é igual lá o Világio Toscana. Você vê que o Világio Toscana, quando a gente lançou,
A gente vendeu tudo praticamente em 24 horas, a gente teve que segurar a venda para conseguir ganhar um pouco de preço, mas dentro de um mês estava 100% vendido, né? E tanto que a gente lançou o outro produto agora, que é o Világio Vêneto, ali a 900 metros do Passeio das Águas, numa macro região muito próxima, né, do Világio Toscana, e estamos com o produto em 4, 5 meses, estamos com 65, quase 70% vendido, né? E num preço que ninguém imaginava. Assim, todo mundo fala, pô, mas não dá para chegar tanto a esse preço. Meu diretor Léo queria que eu baixasse o preço. Eu falei, não, mas o produto é espetacular, né? E a 900 metros do Passeio das Águas é algo que dá para ir andando para um shopping daquela magnitude, que é o maior shopping em termos de ABL de Goiás, né? Uhum. Então, voltando para o Fazenda Village, é exatamente isso. A gente buscou uma saída em que a gente não tinha uma competição tão grande e um produto que a gente também não conhece nada igual, né? Então, naturalmente, a gente pegou as melhores referências do Brasil e falando, pô, o que a gente consegue pegar essa referência, trazer para a nossa realidade e incrementar, né? Então, eu tenho até um pouquinho mais de spoiler, que nem o Léo não sabe que eu tô para trazer aqui, eu ainda não mandei para ele o vídeo. Eu quero saber, eu gosto do Mas eu vou spoiler. contar um pouquinho mais de detalhes do projeto. Essa é a parte que eu mais gosto, Perfeito. é a parte do spoiler. Mas vamos lá, dissecando um pouco mais o assunto. Fazenda Világio, segunda moradia com localização de primeira. Você já Perfeito. falou que agora também é outra coisa. Tudo que tem de bom em outros condomínios vocês trouxeram. Perfeito. E mais outras coisas que não tem em condomínios também. Exato. O que mais que dá para já a gente acrescentar aqui como algo de diferente que esse empreendimento? Tem um tamanho de lote que eu acredito também é um diferencial, né? Assim, então a gente acabou fazendo lotes um pouco maiores, a média lá em torno de 700 metros quadrados, né, de média. Então a gente não está num lote nem tão grande como o Aldeia do Vale, por exemplo, e nem tão pequeno quanto um Jardins Bolonha ou outros ali da região. Então a gente resolveu estar no meio do caminho, né? Que traz uma qualidade maior, né? Assim, além disso, a gente fez uma área verde no fundo dos lotes que dá uma sensação de estar maior ainda. Então a gente tem uma área de 10 metros de largura no fundo dos lotes, que é como se fosse uma via dupla, né? Que é uma passagem só de pedestres, né? Pedestre, cavalo, algumas coisas assim. Tem uns pomares. Tem os pomares, perfeito. E tudo isso plantado por nós, e a gente está colocando que a manutenção é feita pelo condomínio depois, né? Assim, porque alguns exemplos de outros condomínios que a gente viu também Brasil afora, que normalmente quando você tinha um pomar, mas que quem precisava cuidar era o próprio proprietário, às vezes com o tempo deixava de existir até, né? Assim, então a gente está fazendo no fundo dos lotes a linha dos pés de laranja, a linha do pé de jabuticaba, a linha do pé de limão. E então vamos ter várias vias já com árvores plantando e dando fruto na entrega. Então esse é o conceito. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu vi do projeto, porque assim, uma das coisas que eu vivi na minha infância, eu ia muito para fazenda, Legal, dos meus tios em Bela Vista e tudo mais, e lá você tinha uma variedade de frutas, né? perfeito. Você pegava no pé ali cajamanga, manga, jabuticaba, mexerica, limão, acerola, amora, goiaba, Exato. Cana, tinha tudo. Exato. E é uma exato. coisa que dá saudade, né? E remete à infância, e você ter essa facilidade é muito legal também, você ter tudo isso no fundo de casa ou andando pelo condomínio. Exato. Quando eu vi isso, foi algo que eu me encantei. Exato. Mas tem um mote que vocês estão utilizando de divulgação que eu achei muito legal também, inclusive uns vídeos que já estão circulando, que é um pedaço do Texas em Goiás. Perfeito. Você consegue explicar melhor isso? Sim, claro. Eu acho que quando a gente começou a analisar a área, e isso é muito... Existe uma dinâmica muito grande no desenvolvimento do produto, né? Então, quando a gente analisou a área, a gente pensou exatamente isso. Falou, poxa, está numa saída diferente, não tem ali uma região ainda consolidada de condomínios, que é bom, mas é desafiador, né, também. E já tem cerca de 5 anos que eu convivo muito com o mundo do cavalo,
é através ali do meu cunhado, do meu sogro, né, da JBJ, e a gente imaginou que levar um produto com essa pegada com centro equestre, com essa pegada com mini fazenda, né, mini fazendinha, seria algo bacana. Mas ao mesmo tempo a gente, exatamente como o produto de primeira linha, de primeira localização, a gente não quis entregar só algo muito rústico, muito fazenda. Então a gente acabou juntando uma série de qualidade de outros produtos que a gente viu e colocou nesse produto. Então, ao longo desses 2 anos, nós visitamos a Fazenda Boa Vista, em São Paulo, a Fazenda da Grama, o Aras Larissa, fomos ao Texas, visitamos lá a cidade de Fort Worth, o rancho JBJ lá no Texas, fomos em Ocala, que tem o maior centro equestre do mundo, né, que é o World Equestrian Center. É um local inimaginável, Felipe. Assim, para quem gosta de cavalo, é uma coisa de doido mesmo, sabe? Assim, então, é só um exemplo. Tinha uns galpões onde eles deixam os cavalos quando tem evento, né? Então, é um hotel de cavalo, e tinha cerca de 80 bares, mais ou menos, dentro de cada galpão. E a gente começou olhando o galpão A, o B, o C, e à medida que a gente foi andando, depois a gente foi dando a volta de carro, tá lá o U, o V, o Z, tipo, ué, mas, né, assim, que coisa impressionante. Então, cabem 1.000 cavalos aqui para evento, cabem 5.000 cavalos para evento, né, assim, então, é um centro de doido. Então, a gente foi pegando tudo que a gente gosta dos outros condomínios e juntando o nosso. Então, o Fazenda Világio, e aí pegando referências locais, né, mais uma vez, não tem problema de falar de concorrente aqui, porque eu acho que no final todo mundo se conhece, são todos amigos de dentro de casa. Mas a gente gosta muito do exemplo dos jardins da FGR, que é a questão da comunidade, né? Assim, você vai nos jardins, você vê criança na rua, né? Você vê, e tudo isso estimulado pelas áreas de lazer que existem dentro do condomínio, né? E ao mesmo tempo o Alphaville, aqui em Goiás, que eles fizeram um clube central, uns 4 condomínios em volta, e você acaba tendo uma infraestrutura de lazer muito grande, porque você acaba concentrando todas dos 4 condomínios. Então a gente acabou pegando o melhor dos 2 mundos, né, o melhor dos 2 centros de condomínios, e colocando no Fazenda Világio. Então, o nosso condomínio Fazenda Világio tem uma série de áreas de lazer dentro do condomínio, então quadra de tênis, quadra de beach tênis, quiosque, horta, pomar, enfim, tem toda a questão do lago, que é frente ao lago, né, o condomínio, então a gente tem deck para pesca, muito arborismo, muito paisagismo a gente está investindo, que é algo que a gente viu no Fazenda Boa Vista. Na Fazenda Boa Vista, quando você vê a infraestrutura do local, é relativamente simples, são ruas pequenas, sem meio fios, bem pequenas mesmo, que para passar 2 carros, você acaba tendo que ir um pouquinho para a grama e voltar, né? Agora, o paisagismo é incrível, é impecável, não tem o que falar, né, de lá. Então a gente está investindo muito em paisagismo e estamos fazendo um clube externo também. Né? Então é um clube frente ao lago, com mais uma série de infraestrutura, quadra de tênis, beach tênis, multiuso, piscina infantil e quadra de boliche. É uma pista de boliche. Pista de boliche, que é algo até isso. Que isso daí a gente também não vê, né, nos condomínios. Né? E o grande diferencial do Fazenda Világio, que é o centro equestre. O centro equestre, ele é um outro mundo, é um mundo à parte. Assim, por que eu falo isso? A gente, quando a gente começou a desenvolver o produto, falou, poxa, Fazenda Világio tem que ter um centro equestre de primeiríssima linha. E aí eu fui conversar com o Fabrício, da JBJ, e o Fabrício falou, Gabriel, você precisa contratar a Diana Brooks, que é da Arquitetura Equestre, né, o nome do escritório de arquitetura. Ela é a referência hoje no Brasil para esse meio, e aí, mais uma vez, a gente quis buscar tudo do melhor, contratamos a Diana, e a Diana veio com uma série de insights que a gente realmente desconhecia, né? Assim, então, desde o rejeito, a compostagem, né? A forma de iluminação sobre o cavalo, a necessidade de comunicação entre os cavalos, uma série de coisas que é importante ali para o dia a dia. Fora realmente a rota, né, do cuidador, a entrada, saída, montagem, tudo isso.
Então, o nosso centro equestre, a gente contratou a Diana Brooks. A gente tem um centro comercial anexo ao centro equestre que o Alan está desenvolvendo junto conosco. E o Alan é um cara também super conhecedor desse meio de área comercial, hotelaria. Ele já fez alguns projetos para a gente. Estamos fazendo um centro de evento também anexo, onde a gente quer fazer um centro com 1.200 metros quadrados de área livre de evento, né? Então, você foi lá no World Trade Center, que é outra referência aqui hoje em Goiás. O World Trade Center desenvolvido pela JBJ. Lá são 1.000 metros quadrados de área livre de evento. E a gente também conversou muito com a equipe da JBJ, que mostrou a aparelhagem e o backstage por trás dos eventos, né? Então não é só, eu tenho aqui um caixote, não é isso, né? Assim, então eles têm todo o jogo de iluminação, tem jogo de som, e você tem uns ganchos no teto todo que aguenta até 1.000 toneladas. Então outro dia eles levantaram um carro, ficou suspenso lá, né, durante o evento. Então tem uma série de detalhes assim. E o centro equestre tem alguns diferenciais, mas o nosso centro equestre a gente está fazendo a rota dos cavalos. Então, o condômino ele pode deixar o cavalo no centro equestre, né, durante a semana, e no final de semana ele faz toda a rota até a segunda entrada do condomínio. Nós temos 2 entradas, e na segunda entrada a gente tem uma entrada de cavalo, né, uma portaria específica de cavalo, onde ele pode circular dentro do condomínio em determinadas rotas, né? Pode circular dentro da mata. O condomínio tem uma mata muito grande, Felipe, assim, uma coisa espetacular. A gente está fazendo uma série de rotas dentro da mata, né? E a pessoa pode chegar até o seu próprio lote, até a sua própria chácara, sua própria casa, e, enfim, e o cavalo fazer parte ali da família, né? E quem é apaixonado por cavalo, o cavalo faz parte da família, né? E isso é uma coisa curiosa que a gente viu lá no World Equestrian Center, também em Ocala, o tanto que é cavalo e cachorro, né? E lá a gente conversando, todo mundo falou, pô, mas por que tem tanta estátua, homenagem ao cachorro também, né? Que é o World Equestrian Center. Ele falou, não, porque eles falam que são os 2 animais que ajudaram a colonizar os Estados Unidos, né? Que fizeram parte das guerras, fizeram parte da colonização, né? Então era o cavalo, o homem montando, e o melhor amigo do homem que ajudava na caça e tudo, né? Então, enfim, essa é um pouco a visão. E ao mesmo tempo, Felipe, a gente quis fazer um centro equestre de altíssimo padrão, que hoje tem alguns lugares com um padrão bacana iguais, mas acredito que o nosso, assim, quando estiver pronto, serão muito poucos mesmo. Não quero falar único porque tem outros bacanas também aqui, mas a gente também não queria encarecer o condomínio com esse centro equestre de tão alto padrão, né? E aí, por isso, a gente separou. Então, o centro equestre está sendo desenvolvido pela JFG, pela incorporadora, pelo grupo JFG. Então, todo o centro comercial, o centro equestre, o centro de evento é de propriedade da JFG, e o condomínio e o clube fazem parte da associação do condomínio, né? Então, esse é um outro grande benefício para quem comprar a propriedade lá dentro do nosso condomínio, né? Então, ele tem o benefício do acesso ao cavalo, um centro equestre de altíssima qualidade com pista coberta. Isso é outra coisa, a gente está fazendo uma pista oficial coberta de 40 por 80, né? E sem o custo da manutenção, né? Então, o custo da manutenção é para quem tem o cavalo, né? Aí vai pagar manutenção, diária, tudo isso, mensalidade. É poder ter esse estilo de vida, né? Perfeito. Sem necessariamente ter um custo com isso. Exatamente. Você pode estar ali no seu condomínio, sai do condomínio, vai no centro equestre, visita, conhece como é que funciona. Exatamente. Não sei se vai ter essa possibilidade. Eu não tenho nenhum cavalo, mas tem um lote ali. Será que eu posso ir ali e pegar um cavalo para passear, alguma coisa do tipo? Eu sei que tem os cavalos particulares, mas não sei se vocês vão oferecer essa passeio também, né? Perfeito. A gente está fomentando, a gente está em conversa com alguns professores, onde a gente quer ter pelo menos de 10 a 20 cavalos próprios, tá? E sim, aí a gente vai fazer um formato de diária ou aula. Então, às vezes, você mora lá, não quer ter o custo do cavalo, mas aí você
paga aula para o seu filho ou para você, né? Enfim, tem um acesso lá, mas com estruturas separadas. Sim, então a gente tem a baia dos cavalos próprios, a baia dos cavalos de terceiro, enfim, com todos os cuidados pertinentes, né? Só de ouvir você falar, assim, eu fico imaginando como é que vai funcionar toda essa estrutura, né? E é algo que realmente, assim, eu fico encantado. E parece que dá para perceber que você também está muito envolvido, Sim, né? Muito feliz de estar fazendo isso aí, né, muito, Gabriel? muito. Apesar de eu ser carioca, né, Felipe? Eu não sou aqui de Goiás, mas eu desde a infância eu sempre convivi com o interior do Rio, ali a região de Petrópolis, Nogueira, a gente tinha uma casa lá e, e a gente ia com bastante constância, pelo menos uma, duas vezes por mês lá, e a gente tinha um lago lá, o que é o Lago de Nogueira, e que tinha os cavalos lá para alugar. E aí toda vez que eu me lembro por gente, a partir de 5 anos, meus 5 aos 12, 13, a gente ia muito lá e andava de cavalo, então eu tenho menos convivência do que muita gente aqui de Goiás, sem dúvida nenhuma, mas desde que a JBJ começou a investir muito em cavalo, também a convivência tem sido grande, né? Então, acho que Goiás merece isso, né? E aí é como você falou, né, Felipe? Assim, Goiás é conhecido, né, como o Texas brasileiro, né? Assim, isso sem dúvida nenhuma, né? A gente tem a loja aqui, o Texas Center, né, do meu amigo Rubens, que é uma referência, né, a nível nacional também. Disneylândia do agro, né? Né? Você vai lá, o queixeiro da loja de couro, né? Assim, lá dentro, é uma coisa espetacular. E não tinha um produto desse ainda aqui, né? Assim, então eu acho que o público vai gostar bastante, vai se identificar. Eu acho que todo goiano tem um pé na fazenda, né? É fato isso, todo mundo conviveu, né? Pô, a avó tinha uma fazendinha, né? O pai, às vezes a própria pessoa, e às vezes ela deixa também de conviver, porque também às vezes a fazenda é 300 quilômetros daqui, né, Felipe? Acaba indo só nos feriados, até gostaria de proporcionar mais para os filhos uma experiência de fazenda, só que pô, tá a 300 quilômetros, 400 quilômetros. Hoje em dia ainda tem Starlink, né, que ajuda a internet, porque às vezes você levar filho sem internet é É difícil mais hoje em dia, difícil, é um né? desafio a mais. Exato. Então, muito legal, assim. Eu acho que é até meio difícil, eu tô até associando a sua missão com a minha, porque toda vez que eu vou falar da Outmob, a parte mais complexa é conseguir explicar tudo que a gente faz, porque é tanta coisa Exato. que aí às vezes a gente tem uma certa dificuldade de explicar tudo. Exato. Se você tivesse que responder assim, em 1 minuto, quais são os principais diferenciais do Fazenda Village, o que você diria? Sem dúvida nenhuma, a experiência do cavalo, né? Então, você ter a rota do cavalo dentro do condomínio é algo que, por exemplo, a gente viu em alguns empreendimentos como Fazenda Boa Vista, mas não com tanta força igual ao nosso. O clube privativo, né? Então, onde a gente não vai vender título do clube, é um clube que é só dos condôminos, né? É um clube bem no estilo do Alphaville, frente lago. Nós temos um lago de 40 mil metros quadrados de água, né? Assim, então, quando você vai lá, é gigante. A gente está investindo muito em acessibilidade, Felipe, muito mesmo. Então, assim, não é só ter ruas retinhas, não é isso. A gente está colocando, por exemplo, um deck debaixo da água, né, em torno de 40 centímetros, onde a gente está colocando uma cadeira de rodas especial, que você pode sair lá da sede do clube e até dentro da água, e no deck vai ter uma outra cadeira que você pode afundar e nadar, e depois voltar. Então, para pessoas mais idosas ou cadeirantes, isso é espetacular. E aí, algumas outras coisas que a gente ainda não divulgou, mas vamos colocar. A questão agora é qual o modelo, tudo, mas que a gente está colocando um drone de vigilância com infravermelho. Então, a ideia é que, eu acho que eu já passei de 1 minuto, né? Mas é porque é muita coisa mesmo, né? Então, o drone infravermelho, pô, se você ouve um barulho, alguma coisa esquisita na sua casa, você aperta um botão e o drone sai da portaria, vai para cima da sua casa e já começa a filmar com infravermelho, é algo que a gente vai colocar, já vi o modelo, já vi tudo. Só que daqui a 4 anos, provavelmente esse drone vai ser outro, vai ser muito melhor, muito mais desenvolvido, porque essas tecnologias são muito rápidas. Eu tenho um funcionário de uma outra empresa minha que está na China, hoje na Canton Fair, só na parte de robótica vendo. Eu quero colocar um robô
de recepção de hotel na portaria, né? Então, por exemplo, hoje você chega no Alphaville, tem 4, 5 carros, acaba atendendo de um em um ou de dois em dois. Eu quero que ter pelo menos uns 3 robôs, onde a primeira pessoa é um atendimento pessoal, mas o segundo, o terceiro, para não ficar esperando, já vem o robô e já faz todo o check-in, Que né, legal. da portaria. E um outro que eu estou vendo é inspirado, que eu estou vendo lá nas ruas de São Francisco, né, já robôs do iFood de lá, já entregando, né, dos restaurantes para o consumidor final. Recebe na portaria e distribui no condomínio. É isso. Que eu legal. estou olhando para comprar 3 robôs desses, né? Então não só iFood, mas eventualmente a Amazon, qualquer coisa desse entrega. tipo. Exatamente, qualquer entrega. Né? Então, são muitos diferenciais para falar em um minuto. É muita coisa, exatamente. Eu ainda nem mostrei para a equipe da BRDO as filmagens que a gente tem lá da China. Daqui a pouco vou mandar para a equipe, eles fazem a mágica do marketing e vamos colocar no nosso Instagram para mostrar. Muito legal mesmo. Assim, vocês estão conseguindo unir o contato com a natureza. Perfeito. Esse contato tanto com quando eu falo natureza é o geral, né? A fauna, a flora, você vai ter contato com animais, com diferentes tipos de frutas e, enfim, de paisagismo em geral. Perfeito. Água, porque tem o lago. Exato. Mas ao mesmo tempo tem tecnologia, tem segurança, tem tudo num único condomínio. E outra coisa que a gente está colocando a gente dentro do clube vai ter toda a parte de enfermaria, né, natural de um clube, mas a gente está doando também uma ambulância para que o atendimento de primeiros socorros não seja só no clube, mas também no condomínio. Então, caso alguém passou mal ou qualquer coisa nesse sentido, pode ligar para a portaria e a ambulância sai do clube, tá, em 2, 3, 4 minutos dentro da sua casa, fazendo os primeiros socorros e já leva para o hospital. Então é algo que também a gente quer investir. E tem toda a questão comercial também do centro comercial, Felipe, que a gente não está vendendo os lotes lá da área comercial, nós estamos construindo a área comercial. Então, numa inspiração de Fort Worth, a gente tem um shopping aberto lá em Fort Worth que é espetacular, é uma coisa linda, de outro mundo, a gente está fazendo igual. Eu falei para a minha equipe, eu falei, olha, a gente não precisa inventar a roda, né? Vamos pegar tudo de melhor que existe e vamos colocar nesse produto, né? Então, no centro comercial vai ter a Bife JBJ, né, a loja de carnes. A gente está em conversas avançadas com algumas marcas, que eu vou falar porque são todos meus amigos também. O Ariel da Cachaçaria Arizona, a gente quer colocar uma cachaçaria lá dentro. A gente quer colocar uma cervejaria produzindo lá dentro. Né? Então, ser um ponto de encontro mesmo, assim, não só dos condomínios, mas também, eventualmente, de pessoas de fora. A gente está com algumas conversas com o Gustavo, que é um grande amigo meu, dono da Fazenda Churrascada. Eu sei que para ele, fala, pô, Gabriel, eu preciso que daqui a 4 anos só, né? Então, não, Gustavo, mas você já está dentro, não quero nem saber. Daqui a 4 anos a gente vê como é que faz, mas você já está dentro. A Fazenda Churrascada, para mim, é um outro exemplo maravilhoso, né? Um ponto de encontro. O Gustavo estava me falando que o tempo médio que os clientes deles ficam lá são 4 horas. Tempo médio. Felipe, isso é uma loucura para um restaurante, né? Então, as pessoas, quando vão para o Fazenda Churrascada, eles vão para ficar. É um ambiente familiar mesmo. É um evento. É um evento. Tanto que o Gustavo estava me falando que, por exemplo, lá no Morumbi, que é um dos grandes cases deles, tem fila de 2 horas. As pessoas ficam 2 horas esperando e ele me contou que tem as etapas de espera. Você começa aqui, depois você vai para o outro onde tem chopp grátis, depois vai para o outro que tem já um petisco, tudo grátis. O objetivo é ficar. Você não consegue atender todo mundo. Exatamente. E até a espera se torna parte do evento. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Como vocês estão vendo esse momento em Goiás, em especial, aqui na região metropolitana de Goiânia, sobre essa busca pela segunda moradia? Isso foi muito forte no período da pandemia, né? Sim. Tudo que lançava de segunda moradia vendia super bem. A gente teve agora recente também outros empreendimentos que também tiveram uma aceitação muito boa. Perfeito. Mas como que a gente está vendo esse ano de 2026 para esse segmento? Uma boa pergunta, Felipe. Assim, eu acho que a segunda moradia ela tem uma característica
E diferente da primeira moradia, em que é muito localização, 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 a segunda moradia já abre um pouco mão disso, né? Então, quando a gente fala de segunda moradia, a concorrência não é o empreendimento que está em Hidrolândia. A concorrência é o que está em Hidrolândia, o que está em Trindade, o que está em Senador Canedo, o que está em Bela Vista e etc. Né? Assim, então a concorrência realmente normalmente é diferencial de produto. Né? Assim, então, por isso a gente investiu muito em produto. Em relação à oferta, eu acho que teve um número de oferta muito grande, né, no passado, e aí, principalmente pós-pandemia, ao mesmo tempo teve um boom de construção e de uso mesmo. Né, assim, então, eu diria que a segunda moradia enfim, é um produto muito diferente do primeira moradia mesmo, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: ainda existe espaço para a segunda moradia. O que eu acho que precisa ser um diferencial, precisa ter os diferenciais e a localização também, apesar de você estar concorrendo com outras localizações, a pessoa que está no Marista já entendeu que, poxa, para eu ir até a minha segunda moradia, que está lá em Trindade, vai levar 1h30. Porque tem que passar por Goiânia inteiro. Né? Então, já a pessoa que está no Jardim Goiás para ir para o Fazenda Világio, ela vai levar 18 minutos. Então, é um pouco aquilo que a gente começou falando. Né? Então, eu sou um produto de segunda moradia, eu estou na divisa com Goiás, né? Assim, sendo um produto de primeira. Né? Assim, então, a primeira qualidade, que é o que eu estava falando de diferenciação do produto de segunda moradia, e a localização ser uma localização mais perto não é nem da região metropolitana, é mais perto da cidade mesmo. Né? Assim, então é o que a gente aposta no Fazenda Világio. E ali vocês têm uma área maior que vai ser possível fazer outros condomínios ou é só esse condomínio? Não, lá vai ser um complexo de condomínios, por isso a gente até quis fazer esse investimento do clube, né? Então a gente está fazendo todo o investimento da área de lazer dentro do condomínio e também no clube, e a gente tem área ali para pelo menos umas 3 ou 4 condomínios. Tá? Mas a gente quer fazer como condomínios independentes. Né? A gente não quis fazer uma área grande com tantos lotes assim. A gente preferiu dividir realmente em vários condomínios e o clube democratizando o lago. Né? Então, a primeira fase ela tem uma localização privilegiada, né, pelo contato com o lago. E aí a segunda, a terceira, a quarta fase, a gente quis fazer essa democratização através do clube. Né? Um ponto que chama a atenção sempre que a gente tem um complexo de condomínios é isso. O primeiro é vendido mais barato. Exato. Os outros já vão ficando mais caros, né? Exato. E nesse caso em específico, o primeiro tem uma série de vantagens que os outros talvez não vão ter, né? Vão estar próximo, mas não vão ter o lago dentro ali do condomínio. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Quem comprar agora está fazendo um excelente negócio. Sem dúvida nenhuma, Felipe. Para o futuro, né? Você sabe que eu chamei meus diretores lá na BRDU esses dias e eu falei para eles que eu queria ir no cartório registrar. Eu vou vender o segundo condomínio no mínimo 50% mais caro e o terceiro no mínimo 100% mais caro do que esse que a gente está lançando agora. Ele falou, Gabriel, não precisa disso. Eu falei, não, mas eu gostaria de fazer isso, de registrar em cartório que vai ser isso mesmo. É assim. Aí eles me desencorajaram, falando, Gabriel, pô, economia, IPCA, vai que política, o que vai acontecer? O que vem pela frente? Eu falei, não, mas assim, uma coisa é certa, o Centro Equestre pronto, o clube em obras avançadas, o condomínio 1 com obras avançadas, com tudo isso, o lançamento do segundo condomínio, ele vai ser no mínimo 50% mais caro, eu não tenho a menor dúvida, Felipe, menor dúvida mesmo. Eu não sei se eu já vi tudo, mas eu já vi bastante coisa sobre o Fazenda Világio, esse primeiro condomínio, e como eu te falei aqui, eu realmente fiquei encantado, eu achei espetacular tudo que vocês conseguiram trazer. E é difícil até contar tudo mesmo, porque é muita coisa. Mas o que... Eu não sei se eu estou otimista demais, porque eu falei isso para o Léo, falei para o Wesley na hora, falei, eu acho que vocês vão vender tudo no lançamento. Eu estou muito otimista ou você tem essa expectativa também? Eu espero que não venda no lançamento, até porque
Pela viabilidade em si? Um pouco de experiência até familiar, sabe, Felipe? Eu acabei contando um pouco a história rápida da BRDU, mas não contei a minha, né? Assim, mas a minha família vem do setor de incorporação mercado imobiliário desde sempre, né? Uhum. Meu avô fundou uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, a João Fortes Engenharia, foi a primeira empresa do Brasil a fazer IPO, né, abrir capital na bolsa, abriu na década de 70, né, o Ibovespa é de 68, né, para ter uma ideia. E uma coisa que eu sempre escutei dentro de casa é falar, pô, nunca venda tudo no lançamento, né, assim, porque você poderia ter ganhado preço, você poderia ter uma margem melhor, tudo isso, e você não precisa vender 100% no lançamento, né? Então, tanto que o Világio Vêneto é um exemplo disso. Quando a gente foi lançar, eu falei, trava 30% do espelho. E se vender tudo no lançamento, vai vender todos os 70%. Uhum. 30% eu quero que a gente ganhe preço, né, assim. E assim foi feito, né, assim, a gente acabou não precisando fazer isso, porque a gente fez uma estratégia diferente, com preços, alguns preços de quadra um pouco mais elevado, então acabou que eu já ganhei preço no próprio lançamento, né. Uhum. E o Fazenda Village é um pouco isso que a gente também espera, né, assim, então eu espero que a gente venda aí em torno de 70% no lançamento e depois 30% ao longo de, não sei, é difícil dizer, mas 10 meses, 12 meses, é o que a gente espera que aconteça. Não é nem questão de expectativa, é porque eu não gostaria que vendesse 100% no lançamento. Mas isso mostra uma solidez de vocês, porque Perfeito, como sim. vocês não têm uma urgência, uma necessidade da venda, Exato. é uma Exato. empresa sólida, que Exato. ela está trazendo algo que tem valor, que Perfeito. realmente vai agregar para quem vier a comprar um lote ali, Isso. mas ela não tem urgência de vender. Ela está Exato. vendendo de maneira tranquila, isso Exato. mostra a solidez do grupo em si, né? Sim, acredito que sim. E aí, mais uma vez, eu não tenho concorrentes, eu tenho um monte de amigos no mercado imobiliário. Acho que cada empresa tem a sua estratégia, né? Eu acho que, e ainda mais no mercado de loteamento, existe uma questão de distrato, revenda, que é uma receita importante, né? Então eu vejo que muita gente prefere vender 100% no lançamento e depois administrar os distratos e as revendas e ganhar preço nisso, né? E a BRDU já fez isso no passado, né? Assim, hoje eu prefiro um pouco mais essa questão da venda com uma constância melhor, com um preço melhor, com margem melhor, né? E, e eu acho que também um pouco sobre essa questão da necessidade da venda é exatamente até por isso que a gente fez essa separação do centro equestre, né? Então, a gente tem toda a infraestrutura do condomínio e do clube, e o centro equestre uma necessidade de investimento completamente à parte disso daqui, né? Assim, então, o centro equestre, o investimento é todo pela JFG, o centro de eventos é todo pela JFG, o centro comercial é todo pela JFG, então a gente tem bolsos diferentes e um benefício único, né? Eu diria assim, para o cliente. O centro equestre em si e esse mall que vocês vão fazer ali vai se tornar uma referência, né? Um local turístico. Acredito Tem que gente sim. que às vezes não vai ter o lote ali no condomínio, mas vai lá para pelo encontro, pelo prazer de estar ali em um espaço onde você consegue conviver um pouquinho com lembranças da infância. É isso. O apego pelo cavalo, para quem gosta bastante de cavalo, né? Exato. Vai ser um ponto de encontro mesmo, né? E o Fazenda Világio, Felipe, a gente fala exatamente isso. O Fazenda Világio não é o condomínio, é o complexo. Né? Então, o complexo Fazenda Világio, ele envolve tudo isso que a gente está falando, né? Assim, o condomínio 1 a gente ainda não divulgou o nome dele, né? Mas ele vai ter um nome próprio e os outros condomínios também, cada um vai ter um nome próprio, né? Mas o complexo é Fazenda Világio, vai ter um pórtico lindo na entrada do complexo, né? Então é um empreendimento bem diferenciado, bem único. Eu acho que você não pode falar valores ainda, né? A gente ainda não está nesse momento de abrir valores vendas ainda e não. tudo mais, mas mediante tudo que você falou sobre o condomínio, quem está assistindo a entrevista aqui na íntegra, às vezes pode falar, nossa, vai custar caro demais. E tudo isso
nessa metragem, na faixa dos 700 metros quadrados, médio, né? Com tudo isso que esse condomínio vai entregar, vai ser o condomínio mais caro da cidade. O pessoal pode estar tendo essa percepção. Não, o que você tem a dizer sobre isso? Como você falou, filho, o preço é realmente algo que eu ainda não posso falar, mas vai ser surpreendentemente baixo. Na minha opinião, assim, é algo que, pelo tanto de infraestrutura que a gente está colocando, é exatamente isso que a gente, né, você está falando, a gente vê condomínios, né, em padrões similares de infraestrutura interna, fora o que a gente está provendo externo, vendendo a R$2.000 o metro, R$2.500 o metro, né, assim, então o nosso produto vai ser consideravelmente mais baixo do que isso, mas ainda não posso divulgar. A gente vai fazer o meeting do produto agora dia 14 de maio, tá? Então data super importante, né? Meeting, né? O meeting, e aí é onde a gente vai divulgar muita coisa do produto e o preço um pouco mais próximo ali desse evento, tá? Dessa data do evento. E como que está a programação de vocês até o meeting? Porque eu sei que vocês estão sendo bastante procurados, sim, né? Já gerou um burburinho muito grande na cidade. Os primeiros vídeos que vocês começaram a divulgar sobre o Fazenda Világio já chamou muita atenção. O que vocês estão programando para esse intervalo até o meeting? Estamos fazendo muita coisa, Felipe. Então, uma coisa que eu falei lá para minha equipe, eu falei, eu quero ver cavalo na cidade inteira, né? Assim, né? Mostrar exatamente o que é o nosso produto, né? Mostrar um pouquinho o gosto do nosso produto. Então, a gente está começando ainda o investimento na divulgação. Ainda vai, no dia D mesmo, vai ter cavalo andando na cidade, tá? A gente vai ter um evento super especial amanhã, né? Você está convidado, você vai lá, né, Felipe? Lá na Fazenda Floresta da JBJ, né? JBJ Ranch, onde a gente vai mostrar um pouco o que é esse mundo, né? Assim, o que é uma pista coberta oficial, né? O tamanho da cobertura, né? 40 por 80, a gente pegar um terreno de quase 4.000 metros quadrados e cobrir ele inteiro, né? Assim, então, é o tamanho de um galpão logístico, né? Assim, então, a gente vai mostrar um exemplo de pista coberta, a gente vai mostrar um exemplo do Aras, um Aras de qualidade, né? Assim, como é lá na JBJ, um pouco a qualidade dos cavalos que a gente quer colocar lá. Então, vamos mostrar um pouco a experiência do deck no lago, né? Enfim, tudo que a gente está fazendo também no nosso produto. Inspirações, perfeito. Vamos mostrar um pouco de foto de onde a gente visitou lá fora, né? Onde a gente visitou aqui dentro. O Fazenda Boa Vista, você viu, o Fazenda Boa Vista é um case único, né? Tanto que muita gente fala o nome Fazenda Boa Vista, né? Como exemplo a ser seguido. E realmente, agora quando a gente olha a infraestrutura, a gente está colocando muito mais do que a Fazenda Boa Vista. Sem dúvida nenhuma, né? Assim, tem algum condomínio parecido com que o Fazenda esse primeiro vai ser? Eu acredito que não, Felipe, assim, porque, como eu falei, né, a gente está investindo em tecnologia, a gente está investindo muito em acessibilidade, em cuidados, né? Segurança. Em segurança, nesse contato com a natureza, né? Quando você vai lá na área, você vê o tamanho da mata, você fala, nossa, mas você andar aqui dentro, a gente está fazendo alguns pontos de encontro dentro da mata, então, e a qualidade do centro equestre, e com os nomes que a gente quer levar, e o que é levar não é só construir tá aqui, né, um centro comercial. Não existe toda uma infraestrutura e muitas vezes você subsidiar, você construir a loja toda. Assim, então, é o que a gente vai fazer para conseguir levar nomes de peso como esse que a gente está conversando, né? Bacana. Eu acredito que igual esse não existe hoje, não existe não. Por tudo que eu vi, realmente, a gente vê empreendimentos o tempo todo, né? A gente estava falando isso aqui antes de começar a entrevista. Eu vejo empreendimentos o tempo todo, tanto no vertical, um pouco menos no horizontal, mas vejo muita coisa e quando eu conheci ali o que o pessoal me apresentou, eu realmente fiquei encantado e eu acho que vai ser um marco para a cidade. E acho que é importante para o posicionamento da BRDU tudo isso, né? Vocês estão trazendo um empreendimento único, que não existe nada similar, na minha percepção pelo menos, e isso vai marcar muito a BRDU, a impressão que as pessoas vão ter a respeito da BRDU.
Com certeza. É aquilo, um pouco daquilo que eu estava falando, né? Assim, a gente é pouco conhecido na cidade porque só lançou 2 produtos ainda, né? E um já tem muito tempo, foi em 2017. Mas agora a gente vai ter uma constância de lançamento, né, nos próximos anos, e esse eu acho que vai ser o principal marco agora. Fala, nossa, mas então a BRDO é que fez aquele produto, né, o Fazenda Village? Fala assim, não, então é sinônimo de qualidade, né? Muda o patamar mesmo, né? Exato. Inclusive é legal a gente falar dessa parte institucional. Eu conheci a BRDU, se eu não estiver enganado, ela funcionava ali na Nova Suíça, um Sim. prédio comercial. Hoje ela está na 136, o setor marista, né? Exato. A BRDU ela ficou muitos anos no centro empresarial em Aparecida de Goiânia. Depois mudou, se eu não me engano, em 2017 mudou ali para Nova Suíça. E em 2024 a gente veio aqui para 136, que é um ponto referência também. Fizemos uma sede hoje, tem 1.400 metros quadrados a nossa sede, onde a gente juntou o grupo JFG e a BRDU, estamos todos lá, né, muito unidos, uma troca de sinergia muito interessante. Então, a hora que os clientes quiserem passar lá, conhecer um pouco da nossa estrutura, um pouco da nossa história, estamos dispostos lá a recebê-los, né? Hoje tem um cavalo lá na porta, uma estátua de um cavalo que a gente colocou de tamanho real. Eu não passei, Espetacular. vou passar para ver, eu Depois passo passa para ir lá. para casa. Isso. Muito Legal. bacana. E aí, dando um pouco de spoiler para cliente, né? Falou, olha, como esse vai ser referência, esse vai ser o Fazenda Village modelo, nós estamos colocando tudo nele, né? Assim, então, compre, porque a gente vai fazer tudo da melhor qualidade possível, né? E tudo da maior inovação possível. Até para a gente conseguir replicar e mostrar, olha, esse daqui é o meu Fazenda Village modelo. Né? No dia que a gente for lançar em Cuiabá, em Rio Verde, falou, ó, vocês querem conhecer o modelo, vai lá conhecer. Né? Então, podem comprar com fé que vai ser um produtaço mesmo. Gabriel, e quando que vai ser o meeting? Você falou 14 de maio, mas onde que vai ser esse meeting? Perfeito. Felipe, dia 14 de maio o meeting vai ser lá no local mesmo. Tá? Então, é no local onde vai ser o clube do complexo. Então, a gente já fez uma construção bem relevante lá, além da construção fechada, que no futuro vai ser o restaurante do condomínio. A gente fez uma mini fazendinha para depois as pessoas, os clientes poderem ter a experiência de conviver, levar lá as crianças. A gente já está colocando animal lá. A gente fez todo um paisagismo na beira do lago. A gente fez uma pista de cavalo para também já poder dar uma cavalgada lá. E eu convido todo mundo, os corretores, os clientes, a realmente passarem lá, conhecerem o local. Né? Vocês podem cronometrar do Shopping Flamboyant até o local, dá 18 minutos, é muito perto, é muito perto. Tanto que no início eu até falava, não, gente, não é 18 minutos não, a gente está exagerando. Aí eu peguei o carro e fui calmo, deu 18 minutos. Então não foi acelerando a 150 por hora, não. Então eu convido todo mundo, eu acho que precisa ir lá, precisa conhecer, é um local destino, né? Então as pessoas no futuro vão lá para ficar lá e vale a pena ver a beleza natural, tudo que a gente está fazendo lá. A gente sabe que lançamento, né, quando um novo empreendimento está sendo lançado, a antecipação faz muita diferença, né? Exato. Não precisa esperar o meeting para ir lá não, né? Para já Não, conhecer, pode para ir já lá. saber o que o terreno entrega, o que Perfeito. vocês vão fazer, porque já começa a antecipação antes mesmo do meeting. Exatamente. Pode visitar, pode ir lá olhar. Assim, a gente gosta até de ir vendo a obra evoluir, né? Assim, então eu vou lá 1, 2 vezes por semana, cada vez que eu vou lá eu fico mais apaixonado. Já fica até uma dica para o corretor que gosta de atuar nesse ramo. Tem o café da madrugada, que você falou, que é Isso. depois do condomínio. Então, cerca de uns 5, 6 quilômetros depois. tira um dia, sai cedinho de casa, passa lá na frente do condomínio, já vê Exatamente. tudo que vai ser ali, depois termina de chegar e toma um café lá no café da Perfeito. madrugada. Isso aí. É um Estão bom todos roteiro, né? convidados. Então é isso, Gabriel. Obrigado Perfeito. pela sua presença aqui, foi um prazer. Eu, mais uma vez, não sei se isso ficou redundante, mas eu fiquei encantado com tudo que eu vi e tenho certeza que vai ser um grande sucesso e que vai ser referência, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. É isso mesmo. Condomínios. Tamo junto. E desejo muito sucesso para vocês. Tá ótimo, Felipe. Obrigado, viu? Valeu. Um A gente volta em breve com mais uma entrevista especial aqui na Outmore.